Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente, sou estudante de medicina do quarto ano da FURG e ficou de minha responsabilidade administrar para vocês a aula de mecanismo da dependência química, tá? Essa aula ela é fornecida pela Monitoria de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande. Bom, com relação aos avanços, aqui uma pequena introdução, tá? Os avanços na dependência química, a gente vai abordar um pouco sobre o uso prolongado das substâncias e o potencial abuso dessas substâncias e a consequência dela no nosso sistema nervoso, tá? A gente tem que entender que a dependência química ela não é única e exclusivamente um fator genético ou um fator orgânico. Ela é permeada por fatores sociais, culturais, educacionais, comportamentais, enfim. É uma gama de áreas que busca entender e tentar achar soluções para a questão da dependência química, tá? As bases neurobiológicas da dependência química estão recebendo atenção ultimamente justamente pela questão do desenvolvimento tecnológico em estudos de imagem que a gente vai ver mais para frente. E o melhor entendimento desse mecanismo vai ajudar justamente a reduzir os danos que ele tem à nossa sociedade e nos indivíduos. Com relação aos desafios do desenvolvimento no tratamento, é justamente entender esses mecanismos e entender como eles se relacionam com os demais fatores, como genética, epigenética, social e educacional, comportamental, enfim, uma infinidade de conceitos. Tá? A gente vai ver um pouco também sobre o sistema dopaminérgico, algumas questões mais orgânicas e biológicas, fisiológicas, tá? Bom, as técnicas de neuroimagem, como eu falei, elas vão ser abordadas mais para frente, mas só uma introdução, elas permitiram que a gente pudesse analisar e estudar o cérebro humano de forma em vivo, ou seja, não necessariamente a pessoa precisa vir a falecer para que a gente faça esses estudos no nosso sistema nervoso enquanto seres humanos, tá? A gente pode analisar um ser humano em vivo atualmente graças a essas tecnologias. Com relação à neurobiologia e uso de substâncias, aqui a gente vai tentar, o objetivo, tá? Compreender os mecanismos genéticos, epigenéticos, celulares e entender um pouco da transição recreacional, do uso recreacional até o uso abusivo, no caso, aquele que envolve já a crise de abstinência, fissura, ou também chamado de craving. As influências são fatores genéticos, do neurodesenvolvimento, ambientais, enfim. Uma breve palhinha sobre a questão da neurotransmissão, já uma abordagem mais fisiológica, neurofisiológica, tá? Aqui, para vocês relembrarem, não sei de qual área você é que está assistindo essa aula, mas de forma bem resumida, aqui nós temos o neurônio pré-sináptico, mais especificamente o axônio do neurônio pré-sináptico de um neurônio dopaminérgico. Tá? A gente vai entender mais para frente por que dopaminérgico, justamente porque a dopamina vai estar mais envolvida nessa parte. Aqui a gente tem a fenda sináptica, então lembrando que os neurônios não necessariamente se conectam, eles têm uma comunicação química e uma comunicação elétrica. E aqui a pós-sináptica já o dendrito de outro neurônio, também dopaminérgico. Aqui, para vocês entenderem, nós temos o impulso elétrico, que vai ser nosso potencial de ação. Ele vai ativar canais de cálcio que vão entrar na célula e permitir que essa célula, que já passou por um processo de síntese de dopamina, ela libere essa dopamina que está armazenada nas vesículas. Tá? Essa dopamina ela vai ter algumas funções, dentre elas, permitir que esse potencial de ação, essa mensagem elétrica, seja transmitida para o outro neurônio de forma química. Então, essa dopamina vai se conectar aos receptores pós-sinápticos, permitindo que esse neurônio, então, ele libere um potencial de ação, dando segmento na nossa cadeia de mensagem aqui, tá? Essa dopamina também vai se conectar ao nosso autorreceptor de dopamina, permitindo que esse neurônio pré-sináptico faça o controle e não libere de forma exacerbada essa dopamina. Ela também vai passar para o nosso transportador de dopamina, ou seja, aqui é um sistema de reciclagem. O nosso neurônio, ele vai recaptar essa dopamina em excesso e vai permitir que ela seja degradada dentro das nossas mitocôndrias pela enzima MAO, que é a monoxidase, tá? Ela vai funcionar como uma espécie de triturador de moléculas. Ela vai degradar a dopamina em moléculas primordiais para reconstituição da dopamina. Então, fazendo assim um sistema de reciclagem. Por que isso é importante, tá? Primeiro, porque a dopamina ela vai fazer essa transmissão química em elétrica. Aqui é a primeira função da dopamina. Segundo, quando ela se conecta ao autorreceptor, ela está fazendo um papel de controle do próprio neurônio. Então, ele vai controlar para que não seja liberada de forma exacerbada essa dopamina. E terceiro, aqui tem um sistema de reciclagem permitindo que esse excesso, se venha a chegar em excesso, ele seja reciclado e assim reduza a transmissão química na nossa fenda sináptica. Com relação à neurotransmissão e substâncias, tá? O que acontece quando a pessoa usa determinada substância, principalmente, aqui dando o exemplo da cocaína, por exemplo. A gente vai ter um aumento exacerbado dessa dopamina. Logo mais para frente eu vou mostrar o sistema de recompensa envolvendo a dopamina e os sistemas das vias dopaminérgicas. Mas aqui é importante a gente entender essa base, porque quando a pessoa usa cocaína, ela vai ter um aumento do tônus na neurotransmissão monoaminérgica. Isso significa, as monaminas são dopamina, norepinefrina, adrenalina, e a serotonina, tá? Norepinefrina ou noradrenalina, tá? Fazendo uma correção. Através do bloqueio da recaptação desses neurotransmissores. Então, o que acontece? A pessoa que usa determinada substância, ela vai estar atuando justamente no bloqueio do nosso transportador dopaminérgico, a linha azul no canto superior direito, tá? Transportador de dopamina. Quando tu bloqueia aquela passagem, tu vai impedir que esse neurônio recapte essa dopamina e faça todo aquele processo que eu expliquei de triturar a molécula de forma bem simples, tá? Triturar a molécula e reciclar ela. Então, tu vai impedir esse sistema de recaptação dos neurotransmissores. Isso acontece de forma geral nas monaminas, mas principalmente na dopamina, porque ela vai estar envolvida no sistema de recompensa. Além disso, nós temos o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, tem os peptídeos opioides, tem uma série de outras moléculas envolvidas nesse sistema relacionado à neurotransmissão e substâncias, tá? Com relação aos circuitos neuronais, aqui é a parte mais importante para a gente poder entender, juntamente com
a parte de neurotransmissão para entender o sistema de recompensa, tá? Então a gente viu a parte micro, como funciona o neurônio, a dopamina, as monaminas no geral. Agora os circuitos neuronais vai um pouquinho para o macro, tá? A gente vai sair um pouco do neurônio e vai entrar já em estruturas anatômicas. Aqui só fazendo uma breve explicação, bem simples, tá? O sistema de recompensa cerebral, então, ele vai estar localizado no núcleo accumbens, e aqui o núcleo accumbens vai ser o centro do nosso sistema de recompensa, praticamente. Mas também nós temos outras localizações, regiões anatômicas muito importantes para esse sistema. Uma delas é o córtex orbitofrontal e o córtex pré-frontal. O orbitofrontal ele vai estar relacionado com a motivação, tá? E o córtex pré-frontal, junto com o giro cingulado anterior, ele vai estar relacionado com controle e planejamento. Lembrem dessas funções: controle, planejamento, motivação. Já a amígdala e o hipocampo, eles vão estar associados à memória e aprendizagem. Lembrando que a amígdala vai ser o nosso sistema responsável pelo sistema de luta-fuga. É a nossa estrutura responsável pelo nosso sistema de luta-fuga, então ela está relacionada justamente à construção de memórias, ativação de memórias e aprendizagem, porque lembra, lá nos nossos primórdios a gente precisava aprender que um leão é possivelmente fatal, então a gente tem que fugir dele. Então, justamente a amígdala está envolvida nesse sistema de memória. O hipocampo, também relacionado à memória de trabalho, memória de longo prazo, são estruturas anatômicas importantes para que a gente entenda, tá? Logo mais eu vou reforçar isso. Já com relação aos circuitos neuronais, lembra que eu falei das vias dopaminérgicas? Ok, são vias que envolvem a dopamina, primordialmente, tá? O que é importante a gente entender aqui para entender o sistema de recompensa? 2 sistemas principais. Nós temos 4 vias dopaminérgicas principais. A via dopaminérgica nigrostriatal, a tuberoinfundibular, a mesocortical e a mesolímbica, que são presentes nessa imagem acima. Tá? Aqui a gente vai focar na mesocortical e na mesolímbica. Por quê? Porque a via mesolímbica, que vai ser essa com a seta verde aqui, ela vai estar justamente passando no nosso sistema do núcleo accumbens. Aqui na imagem de baixo a gente consegue ver. Ela vai estar fazendo essa comunicação da área tegumentar ventral para o núcleo accumbens. Por que é importante? Porque na área tegumentar ventral é onde vão ter células, juntamente com as substâncias nígreas, vão ser locais onde vão ter grande produção de dopamina, tá? Só que, lembra que eu falei que o núcleo accumbens é o centro do nosso sistema de recompensa? Então, essa via mesolímbica, ela está relacionada justamente ao mecanismo de condicionamento. Por quê? Ela vai fazer a ponte da onde produz a dopamina para o núcleo accumbens, que é o nosso centro do sistema de recompensa. Então, ela vai estar fazendo esse transporte de dopamina, tá? O sistema mesolímbico é importante por quê? Olhando na imagem de cima, na setinha verde, a gente vê que ele está passando justamente pela parte da próxima à amígdala, ao hipocampo, que são regiões, como eu falei antes, associadas à memória e aprendizagem. Elas também estão relacionadas a emoções. Lembra que a amígdala é sistema de luta ou fuga. Então, pessoas ansiosas vão ter ativação dessa estrutura justamente por ela estar envolvida com mecanismos de luta ou fuga que são envolvidas nas emoções, tá? Então, o que é importante a gente entender aqui? Que o condicionamento, por estar associado à memória e aprendizagem, também vai estar envolvido. No sistema de recompensa, a via mesolímbica é importante por garantir o condicionamento, a memória, emoção associada àquele uso e também a fissura, o craving, que é associado nas abstinências, relacionado com as abstinências após o intervalo sem o uso da substância, tá? Passando para a próxima via, então, de forma mais rápida, sistema mesocortical. A gente vai olhar a seta vermelha aqui, da figura acima, e vai associar com a figura de baixo. Então, nós percebemos que saiu da tegumentar ventral, que é onde produz a dopamina, passou pelo nosso centro do sistema de recompensa, que é o núcleo accumbens, e foi para onde? Para o nosso córtex pré-frontal. Aqui, de forma geral, né, figura acima da seta vermelha, está indo para diversas regiões do córtex, que são aquelas que eu citei anteriormente. Mas aqui a gente vai focar no córtex pré-frontal, que é justamente associado ao controle e inibição de comportamento. Por que é importante? Porque quando a gente tem um excesso de dopamina na região pré-frontal, a gente tem, geralmente, uma bagunça neurológica, tá? O que isso significa? De forma bem didática, uma bagunça neurológica seria o quê? As vias presentes na região pré-frontal, elas não conseguem assimilar estímulos de forma adaptativa, de forma adequada. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando a gente tem um excesso de dopamina nessa região pré-cortical, pré-frontal, um exemplo, tá? Pessoas com TDAH. Geralmente, pessoas com TDAH estão associadas a um aumento da dopamina na região pré-frontal. Essa bagunça, esse excesso de dopamina, acaba gerando essa bagunça, essa exacerbação de estímulos, e a pessoa não consegue filtrar os estímulos. Tá? Isso geralmente está associado a comportamentos de compulsão, de perda de controle e também de desconcentração. Então a pessoa fica desconcentrada, fica hiperativa, agitada e tem comportamentos compulsórios por não ter esse controle inibitório de determinados estímulos, certo? Então a via mesocortical, em decorrência do consumo de substâncias psicoativas, são relacionadas à compulsão e à perda de controle para o consumo das drogas. Tá? Então aqui, fazendo uma síntese de tudo que foi explicado, sistema mesolímbico. Pensa no sistema límbico. Sistema límbico, memória, emoção, amígdala, hipocampo, tá? Que foram estruturas e associações que eu fui fazendo enquanto eu explicava. Sistema mesolímbico, condicionamento, memória, emoção e associada à fissura. Tá? Sistema mesocortical, lembra de córtex. Córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é comportamento, pensamento, controle dos impulsos. Quando tem uma desregulação da homeostase dessa região, ou seja, um aumento de dopamina, a pessoa que faz uso de substâncias vai ter compulsão, perda de controle, tudo envolvendo a substância. No caso, ela vai ter compulsão pela substância, perda de controle para alcançar a substância. Tá?
Passando então para o mais importante dessa aula, o sistema de recompensa. Já que a gente entendeu o micro e o macro, ou seja, como funciona o neurônio, dopamina e as estruturas principais envolvidas nesse sistema, agora a gente vai tentar anexar tudo e fazer uma associação com tudo, tá? As conexões do sistema de recompensa, elas vão envolver a substância nigra e a área tegmental ventral, que foi a que eu falei anteriormente, que são responsáveis pela produção de dopamina. Esses corpos celulares, eles projetam então para o estriado, para o núcleo accumbens, que fazem parte do sistema límbico, que foi aquilo que eu expliquei. O núcleo accumbens vai ser o nosso centro do sistema de recompensa. E todas as substâncias direta e indiretamente vão aumentar os níveis de dopamina no núcleo accumbens, que são aquelas duas vias que eu mostrei para vocês. A mesocortical e a mesolímbica vão passar pelo núcleo accumbens, aumentando a dopamina nessa região e depois se direcionando para o pré-frontal, no caso do mesocortical, ou para outras estruturas no mesolímbico. Aqui eu trago essa imagem, que é do livro Nação Dopamina, para vocês entenderem de forma bem prática o significado da recompensa envolvendo a dopamina. Tá? Aqui, diante de estudos que eles fizeram com ratos no laboratório, eles conseguiram identificar um aumento de dopamina nessas vias que eu expliquei para vocês, nessas regiões que eu expliquei para vocês. Eles associaram que o chocolate ele tem um aumento de 55% da dopamina nesses sistemas neuronais, associando ao sexo como o basal nesse estudo, seria o 100%. Então, equivalente a 1, o chocolate seria inferior à atividade sexual e a nicotina e as outras substâncias acima dessa atividade basal. Então, aqui a gente percebe que a anfetamina, por exemplo, teria uma liberação de 1000% quando comparada à atividade sexual ou ao consumo de chocolate, por exemplo, que é muita coisa. É um aumento muito significativo de dopamina nessas regiões. Por isso que as drogas anfetamínicas e a cocaína são drogas que acabam tendo uma fissura ou uma abstinência muito forte. Tá? A nicotina também está associada a um grau muito forte de dependência, mas envolve alguns outros fatores mais comportamentais e sociais também, diante da droga, que é uma droga legalizada, digamos assim. Bom, o papel da dopamina, tá? Então, o sistema dopaminérgico é o principal alvo molecular de investigações, alterações neurobiológicas associadas ao uso de substâncias, que é o que a gente vem falando até agora. A dopamina tem um papel fundamental nessas relações condicionadas, justamente por estarem envolvidas na questão de comportamento e memória, e motivação, principalmente. E o uso repetido das substâncias, elas vão estar ativando esses sistemas, que é a motivação, ativados por comportamentos essenciais, como comer, beber ou reproduzir. O que isso significa? Que a função da dopamina a nível biológico é promover a motivação para que a gente busque comportamentos necessários, essenciais para a nossa sobrevivência, que é comer, beber e reproduzir. O que acontece? Quando a pessoa usa uma substância, essa substância vai ativar esse mesmo sistema, só que de forma muito exacerbada, fazendo com que ela tenha uma motivação para buscar essa substância muito mais forte do que ela teria para comer, para beber ou para reproduzir, por exemplo. Isso associado a alguns estudos laboratoriais, identificaram que quando essas regiões cerebrais são estimuladas em ratos, por exemplo, eles deixam de dormir, eles deixam de comer, eles deixam de ter atração por um parceiro reprodutivo, tudo isso em busca de estímulos que ativam essa substância. Alguns estudos utilizaram estímulos elétricos, ativando diretamente as regiões cerebrais, outros utilizaram a administração de cocaína para esses ratos, e todos eles identificaram esse mesmo padrão comportamental. Eles deixam de realizar atividades essenciais para a sobrevivência, justamente para poderem estimular essas regiões. Tá? Alterações do sistema de recompensa. Então, é justamente isso que eu já venho falando. Quando a pessoa usa a substância, ela vai ter essa sensação de bem-estar, de euforia, porque está associado ao sistema dopaminérgico. Então, pensa, quando você come, você bebe, você tem um sistema de recompensa para dizer que isso é bom. Você fica feliz, você fica eufórico. Outros neurotransmissores relacionados ao uso são a serotonina, o GABA, o glutamato, tá? E os canabinoides ou endocannabinoides. Aqui eu deixei mais de extra para vocês darem uma olhada. Alguns conceitos, então, tolerância, sensibilização e abstinência. Tá? Tolerância. A pessoa usa uma determinada substância uma vez. Ela tem um pico de dopamina, tem toda essa cascata de comportamento que eu falei para vocês. Se ela usa uma segunda vez, esse sistema já foi ativado e a tendência na tolerância é que a pessoa perca esse estímulo. Ou seja, se ela usava uma determinada dose de determinada substância, ela precisa duplicar a dose ou aumentar a dose assim para ter a mesma resposta fisiológica, tá? Já na sensibilização, ao contrário, algumas drogas, elas foram associadas à sensibilização, principalmente anfetaminas, na qual a pessoa usa uma vez e tem uma determinada reação. Quando ela usa a segunda vez, ela tem uma reação com a mesma dose, aumentada. A abstinência já está associada a um grau de intolerância à ausência da substância. Então, se a pessoa fica um determinado tempo sem usar, ela vai ter a crise de abstinência justamente associada ao craving, que é a fissura pelo uso da substância. Aqui já passando para o final da aula, mais um extra para vocês, as técnicas de neuroimagem, como ressonância magnética, tomografia, elas estão sendo muito usadas ultimamente justamente para a gente poder estudar em vivo essas relações do uso de substâncias com comportamento. Então, por meio de técnicas como tomografia por emissão de pósitrons, a gente pode ver ao vivo reações neuronais diante do uso de substância ou de algum comportamento. Aqui, curiosidade para vocês olharem depois sobre o tipo de técnica e as aplicações principais. Aqui, mostrando para vocês uma imagem retirada da bibliografia que eu usei, tá? Comparando um cérebro de uma pessoa que não faz uso de substância, comparando com uma pessoa que faz uso de cocaína a longo tempo.
tá? A gente percebe que tem um aumento aqui dos sulcos, isso significando uma redução do volume nervoso, do volume cerebral, tá? Então tem uma atrofia do tecido nervoso, aqui a gente percebe nesse corte sagital melhor, a gente consegue ver aqui uma área bem branquinha, bem permeada, e aqui já uma área mais reduzida, mais opaca, tá? Significando essa atrofia. Tá? Bom, por meio do estudo de imagem, a gente consegue estudar então esses mecanismos de ação das substâncias, como essas substâncias agem no cérebro, analisar as regiões envolvidas e os efeitos no metabolismo na reorganização desses circuitos. Tá? Alterações bioquímicas e a vascularização cerebral. A gente consegue analisar também as regiões que apresentam maior vascularização cerebral, isso indicando um maior metabolismo naquele lugar, indicando que é uma possível área de ativação diante do uso de substâncias. Tá? As áreas do cérebro afetadas pelo uso de substância, então o foco é o córtex pré-frontal e suas conexões recíprocas, quase todo o encéfalo, justamente associado àquela questão de comportamento e condicionamento, que é a descrição das áreas citoarquitetônicas do córtex pré-frontal, tá? São áreas relacionadas ao córtex pré-frontal. As regiões funcionais do córtex pré-frontal. Aqui eu coloco outras estruturas, só para vocês darem uma lida complementar depois, mas são regiões envolvidas também nesses circuitos que eu falei para vocês da dopamina. Tá? Os efeitos das lesões das áreas pré-corticais, então, as descrições de síndrome executuais e efeitos de lesões nas regiões do cíngulo anterior, córtex pré-frontal, dorsolateral e córtex frontal ventromedial. Aqui encerrando, tá, eu usei algumas referências como esse livro de dependência química, 5, 6 páginas vocês conseguem ler de forma mais aprofundada. Esse aqui é mais uma literatura de férias, assim, nessa dopamina, da qual eu tirei aquela imagem. E o UpToDate é a nossa base de dados da área médica aqui pra gente estudar, coloquei algumas atualizações. E também tem esse link aqui de um site que eu retirei de forma bem didática para explicar para vocês, tá? Esse vídeo é mais para a gente abrir um canal de comunicação, então qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato comigo e eu fico à disposição. Até mais.